Olá, meus amigos, minhas amigas, graça e paz da parte de Deus a todos nesta manhã. Nós gostaríamos de abranger um assunto extremamente importante. Muitos, nesses últimos dias, estão falando sobre os últimos dias, os últimos tempos, a era do anticristo, o apocalipse, e tantas coisas. E os acontecimentos que nós presenciamos apontam para isso. Realmente não há como negar isso. Então, terremotos, fomes, pestes, acontecimentos globais de magnitude grande, acontecimentos em todas as partes do planeta. Todas as partes do planeta. Lugares que antes não aconteciam certas coisas, agora estão acontecendo também. Então, tudo isso aponta para o que nós entendemos os últimos dias. Porém, quando nós trazemos esse tema, muitos fogem, não querem encarar. Porque ninguém quer passar pelos últimos dias, até porque sabem que será um dia difícil. Então ninguém quer enfrentar dificuldade. Todo mundo tenta escapar. Quem vai querer enfrentar uma dificuldade? Ninguém. Se nós analisarmos o texto, quando o Senhor Jesus estava dentro do barco e eles estavam indo em direção aonde estavam aqueles dois endemoniados, os gadarenos, e eles estavam atravessando, eu entendo como o lago da Galileia, e sobreveio sobre o barco aonde Jesus estava e todos os discípulos uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Devido a essa grande tempestade, eles ficaram aterrorizados e cada um queria escapar da dificuldade que estavam enfrentando. Aparentemente, pareciam que iam até perder a sua própria vida. No entanto, o Senhor Jesus continuava dormindo, descansando, podemos assim entender, como homem, na polpa do barco. A polpa do barco era justamente onde ficava o leme que dava direção ao barco. Então Jesus justamente estava descansando no lugar aonde se dava direção para o barco. E os discípulos desesperados queriam escapar dessa tempestade. Assim como aconteceu quando Jonas entrou naquela embarcação para fugir do chamado, de Deus. Vamos entender o chamado que Deus tinha para ele e ele estava fugindo. Então o barco onde ele foi e os tripulantes, os marinheiros que ali estavam, acabaram sofrendo. Em consequência da desobediência de Jonas, eles estavam pagando preço. Mas o que eu quero explicar é que ninguém quer enfrentar. Todo mundo quer escapar. Quando você vai em determinados assuntos relacionados a dificuldades, últimos dias, engano, enfim, a tantas coisas, as pessoas têm umas que chegam de ficar até irada. Não querem ouvir falar disso. Não querem. Não querem ouvir falar dos últimos dias. Vai ser tempos difíceis. Paulo falou a Timóteo há muitos anos atrás sobre os tempos do fim, sobre os últimos dias, sobre a apostasia. E nós entendemos pelos fatos que ocorrem que nós estamos presentes
nesses dias que Paulo falou, que o Senhor Jesus falou. Porém, não são muitos, não são poucos, né? São muitos os que não querem esse assunto. Porque as pessoas querem enriquecer, querem construir casas, querem adquirir coisas. Né? Como se, como se isso fosse algo que garantisse proteção para esta pessoa. Até porque as pessoas elas não querem, na verdade, se você parar para analisar, muitos não querem o reino de Deus. Eles querem a terra, as coisas da terra, o que a terra produz, a riqueza, os bens, a fama principalmente, a fama de poder aparecer, de poder ser conhecido, conhecida, respeitado, ovacionado, gritarem o teu nome, para que isso satisfaça um ego próprio da pessoa, quando esta é ovacionada pelos outros. Seu nome é dito na boca de muitos. Então, o ser humano ele quer terra. Muitas pessoas querem isso. Quando nós falamos dos últimos dias, muitos são contrários, nem querem ouvir falar, ficam até irados. Não, não, nem me fala dessas coisas. Isso é teoria da conspiração. Já não me vem com o negócio de anticristo, já não me vem com os últimos dias. Eu não quero saber dessas coisas. Vai me gerar pânico. Eu não quero. Não querem se preocupar em preparar a sua vida, porque o verdadeiro dos últimos dias, o verdadeiro sentido dos últimos dias, é justamente preparação. Nós não podemos ser pegos de surpresa. O Senhor Jesus disse que a hora que nós não estivermos vigiando, o Senhor pode vir. Ele virá como um ladrão da noite. O ladrão não avisa como vem. Ninguém sabe o dia nem a hora, senão o Pai. Quando vos disserem paz, paz, vos digo que haverá repentina destruição. Então, ninguém quer isso. Porque tem pessoas que têm empresas, que têm negócios, tem muitas coisas para se responsabilizar, para dar conta. Obviamente, não querem ouvir sobre os últimos dias. Porque serão dias difíceis, em que o amor, infelizmente, de muitos vai quase se esfriar. Gostaria que, se você puder, compartilhar essa live, que agora uma pessoa só entrou. É como eu disse, eu anunciei que ia fazer uma live dos últimos dias, dos últimos tempos, e as pessoas não querem. Elas acham que vai dar tempo, querem se enganar a si mesmas, acham que vai dar tempo para alguma coisa. Acho que vai dar tempo de fazer muito curso, de ficar rico, de viajar muitos países. Elas acham na cabeça delas que há tempo. Mas nós que entendemos a escatologia, que estudamos um pouco sobre a doutrina dos últimos tempos, sem apavorar ninguém, sem assustar ninguém, sabemos que não tem mais tempo para isso. Não tem mais tempo. Sinto muito em dizer para você que fica achando que tem muito tempo ainda, que você vai poder curtir muito a vida. Sinto muito em dizer que isso é uma grande mentira. Não existe mais tempo para isso. Não é para você parar de fazer tudo, não. Não é para você se apavorar. Então, o verdadeiro sentido dos últimos tempos é preparação. Preparação. Veja bem que quando João Batista veio, ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele diz, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou só a voz. Eu não sou aquele. Eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então, João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Batizando, o batismo do arrependimento. Arrependei-vos. Depois, posteriormente, Pedro, acredito eu, que foi o primeiro batismo que se tem entendimento que foi realizado, pelo menos biblicamente.
Esse primeiro batismo que Pedro realizou, Pedro se inicia falando desse batismo, falando arrependei-vos. Mesma coisa. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Esse foi o batismo que Pedro realizou, seguindo a ordem do Senhor. E é este batismo que eu acredito. Batismo no nome que é sobre todo o nome, no nome do Senhor Jesus. Quem não quer, não precisa acreditar. Tem uns que acham que é até uma heresia, né? Batizar em nome de Jesus Cristo. Então Pedro foi um herege. Paulo foi um herege. E Paulo só batizou em nome de Jesus Cristo. Nunca vi Paulo batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem Pedro. Ah, mas aquilo ali é porque os judeus não reconheciam isso. Não, não tinha só judeu. Vai estudar, vai pesquisar, não era só judeu, não. Teve pessoas também gentias que também foram batizadas em nome de Jesus Cristo. Então, não queira usar uma palavra para achar que isso foi usado só para os judeus, porque não reconheciam o Senhor Jesus como Messias. Não, teve pessoas também, gentias na fé, que também foram batizadas em nome de Jesus Cristo. Então, eu creio nesse batismo. Mas o que eu quero dizer é que houve sempre uma preparação. Quando o Senhor, antes de vir, se manifestar, João Batista estava preparando, antes que ele se manifestasse publicamente e começasse a sua obra de anunciação do reino de Deus. Jesus não veio anunciar nome de igreja, Jesus não veio anunciar religião, Jesus não veio dizer fundar igreja. Eu vou fundar agora a minha igreja. A igreja verdadeira é essa aqui. Daí cada um diz que a sua é a verdadeira igreja. Defende com unhas e dentes e até acabam até discutindo, dizendo, não, eu estou na igreja verdadeira. Quando nós entendemos e discorremos as escrituras, vemos que a verdadeira igreja somos eu e você, independente de lugar. Mas nós somos a igreja, porque agora o Espírito de Deus habita sobre nós. A glória de Deus não vem mais sobre o templo, nem sobre a arca da aliança, mas vem sobre nós, sobre o nosso corpo. Nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Porém, continuamos, como podemos, quando podemos, nos reunindo para celebrar a Senhor, para celebrar e adorar a Deus. Naquela uma hora e meia que passamos ali ouvindo o Evangelho e adorando a Deus e ouvindo uma palavra que venha edificar a nossa vida. Então, últimos dias é preparação. Preparação para passar esses dias. Porque quem não estiver preparado não vai suportar. A fé vai ser o maior ataque que vai sofrer. A fé será atacada. A fé de muitos vai ser abalada, principalmente dos que não estão firmes. Infelizmente vão cair na fé. É triste falar isso, mas infelizmente não vão resistir. Muitos que estão apegados à religião, ao sistema religioso, outros que estão apegados aos homens, vão ver sistemas inteiros ruírem, escândalos, revelações, corrupções que foram feitas em nome de Jesus para querer enriquecer através da fé. Então isso vai abalar a fé e muitos, infelizmente, vão deixar o caminho e vão se afastar do caminho de Deus. Então a fé vai ser o ataque, vai ser atacada. Então é preciso que nós estejamos firmes, firmes no Senhor, fundamentados nos seus ensinamentos. Fundamentados nos seus ensinamentos. E muitos, nesses últimos dias, até pesquisam sobre os últimos tempos, devido aos acontecimentos que estão por aí, politicamente falando, e também fisicamente falando, né? Falando sobre clima, como eu estava falando agora há pouco,
Então, tudo aponta para que realmente isso vai acontecer. Mas se esquecem que também, nesses últimos tempos, bom, Miguel, seja bem-vindo, é o primeiro que está assistindo a live aí. Nesses últimos tempos, uma coisa que não é pregada, você vai concordar comigo, é que nos últimos dias vai ter falsos profetas. Falsos profetas. Isso não é pregado. Isso não é falado. Sobre os falsos profetas que já estão por aí, mas vai ter muito mais. Falsos cristos, falsos messias, tantos e tantos e tantos e tantos outros vão aparecer, anunciando um falso evangelho, anunciando um falso ensinamento. Isso vai se tornar realidade. Então, baseado nisso, eu gostaria que mais pessoas estivessem assistindo aí, mas já vi que hoje não. Acho eu que não vai acontecer, né? Até porque hoje é domingo, muita gente aí vai se reunir com a família, daqui a pouco vai assar uma carne, alguma coisa, aí começa a preparar. Né? Então, poucas pessoas vão assistir essa live aqui. Acredito que até mesmo os irmãos aí da comunidade de Santiago também não vão assistir, mas eu postei aí avisando, né? Até quero ver se. Eu acho que eu não consigo compartilhar aqui, eu não sei porque faz tanto tempo que eu não uso mais o Facebook, que eu não me lembro mais se eu posso compartilhar, mas acredito que não. Deixa eu ver, acho que eu consigo. Vamos tentar aqui. Não, não é possível. Vamos tentar aqui. Não, não é possível. Mas enfim, então haverá um aumento de falsos profetas, como nunca houve, como nunca houve. Vai haver um crescimento desses falsos profetas, como já tem agora, vai ter muito mais. E você nem imagina o tanto de falso profeta que vai ter por aí. A primeira coisa que identifica um falso profeta é quando ele se denomina profeta. Quando chegar alguém dizendo para você, se eu sou profeta, porque eu sou profeta, porque eu vou profetizar, porque eu sou profeta de Deus, cuidado. Se identificou, já é a razão para dizer que não é. Não é o que eu digo que faz o que eu sou, é o que eu faço que determina quem eu sou. Isso fica entendido. Pena, né, irmão Miguel, que não tem mais gente assistindo aí. Mas é assim. Eu postei aí que ia ter uma live dos últimos tempos, como se preparar. O irmão é o primeiro que está aí. Eu acredito, eu estou aqui não enrolando, mas eu estou dando um tempo para ver se mais gente vai entrar, né? Principalmente os irmãos da comunidade. Vamos ver se vai ter alguém que vai entrar. Também, se os irmãos entrarem aí no Facebook, né? No Instagram também, eu deixei postado nos stories aí, para avisar as pessoas. Eu deveria ter postado no grupo que a gente vai ter uma live agora, mas enfim, é compreensível. Então, o que vai acontecer? A pessoa se diz, mas às vezes o que ela diz não é. Então, quando ela chega dizendo que ela é, geralmente ela não é. Não é o que ela diz ser, é o que ela faz. Isso é muito importante. Não é o que eu digo que eu sou que determina quem eu sou, é o que eu faço que determina quem eu sou. Eu posso dizer que eu sou cantor, eu posso dizer porque eu uso uma camiseta que eu estou usando hoje de um time de futebol, eu sou jogador. Claro que ninguém vai acreditar porque né, eu estou de óculos, mas enfim, eu podia estar de ser um jogador, está de óculos. Mas não é o que eu digo que diz quem eu sou, é o que eu faço. São as minhas ações que determinam quem eu sou. Aonde que eu descobri isso? Na palavra. O Senhor Jesus diz: pelos seus frutos conhecereis, quando ele está falando dos falsos profetas. Pelos seus frutos conhecereis. Pode uma árvore má dar frutos bons? Pode uma fonte doce dar água amargosa? Então, é a mesma coisa que Jesus, o Senhor Jesus estivesse falando que eu estou falando agora aqui. Não é o que eu digo que determina quem eu sou, mas é o que eu faço. Então, eu não vou atrás de pessoas que dizem ser eu sou profeta, eu sou profetisa, porque profeta é homem e profetisa é mulher.
A diferença é o nome que muda para homem e para mulher. Mulher não pode ser profeta, ela é profetiza, porque é no sexo conjugação feminina. Profetiza, ela não é profeta. Uma vez eu estava falando isso, uma irmã disse, não, irmã, não é profeta, não pode ser. Eu disse, pode ser porque eu não vou dar crédito, né? Se eu não sei também. Uma profetiza. Aí essa irmã começou a ficar brava. Não, eu sou profeta. Eu sou profeta. Eu disse, não, eu não estou descreditando no seu ministério de profeta, de profético, né? Não profeta. Profetiza é mulher, irmã. A irmã profeta, daí a irmã está dizendo que a irmã é homem. É só isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a irmã não é profeta. Não, a irmã não crê em profeta, a irmã não crê em profecia. Não crê mesmo. Se você quer saber, eu não creio mesmo. Eu não acredito mesmo. Não acredito em profecias, não acredito em profetas, não acredito em revelações. Não acredito. E pronto. Não sou obrigado a acreditar. No que eu acredito? Eu acredito no Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? É a mesma coisa que perguntaram para mim um dia: você crê em milagres? Eu disse: não, não creio em milagres. Eu creio em Jesus Cristo. Jesus nunca mandou crer em milagre. Jesus nunca mandou crer em profeta. Jesus nunca mandou crer em profecia. O Senhor Jesus nunca mandou crer em revelações. Ou estou mentindo? Ele mandou crer nele. Tudo é possível que crer, mas crer nele. Credes em mim, ele disse. Não credes nos profetas. Não credes na profecia. Não credes na revelação. Nas profecias bíblicas, sim. Mas nas profecias que os profetas profetizam por aí, né, que para mim não passam de especulações e interesses próprios para encher o bolso ou ganhar algum tipo de benefício. Ah, como eu queria que essa live tivesse bastante gente, Monique. Eu queria, mas né, vamos ver se alguém ainda entra de repente. Né? Muitas vezes para ganhar alguma coisa. Vai lá profetizar para o prefeito, Deus é contigo, prefeito, porque o Senhor me mostrou, não sei o que, ainda coloca Deus no meio. Hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, Deus está mais interessado em política do que salvar a alma. Eu tenho notado isso. Parece que Deus agora é político. Ele não é mais o Senhor. Ele é político. Ele está envolvido em política, assim, no extremo. No extremo. É política, é Jesus, é Deus. Ele está envolvido nisso. É só o que se ouve, é só o que se fala, é isso. E Deus isso, e Deus aquilo, Deus me mandou falar isso, Deus me mostrou aquilo. Mas às vezes a pessoa que está profetizando ali, ela quer um benefício lá na prefeitura, no órgão do governo. E ela vai lá profetizar para o prefeito, ou para o governador, ou deputado, seja como for, para ver se ela consegue algum carguinho lá, entendeu? Alguma, né? Algum benefício. Ou até algum dinheiro, alguma coisa, né? Algum, né, recurso. No tempo de política é assim que acontece, né? Ah, eu voto em você, mas o que a gente pode conseguir? Não, vou ver como é que tá a congregação aí. Ah, a gente está precisando de umas cadeiras. Não, vou ver se consigo as cadeiras para vocês. Só deixa eu vir falar um dia aí, né? Na congregação, pode ser depois de terminar a reunião. Entendeu? Então existe um monte de gente se vendendo. Se vendendo. Ali na comunidade, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Não vai pensar que eu vou deixar vir gente subir ali em cima ali. Apesar que eu não creio que ali seja o altar, né? Mas enfim, eu não vou misturar essas coisas. Ali é lugar de pregar o Santo Evangelho, não é lugar de politicagem. Cada um tem as suas escolhas. Escolhas que cada um tem e quando nós escolhemos, o que nós usamos como base é ideologias e propósitos. Qual é o projeto do partido? Qual é o propósito, a ideologia do partido? O que eles pregam? Qual é a ideologia deles? O que eles ensinam? Pronto. E cada um escolhe o que quer. Simples. É simples. Então, essas pessoas que ficam profetizando, entendeu? Eles vão profetizar para empresário, eles vão profetizar para dono de mercado, eles vão profetizar para dono de posto, eles vão profetizar para, como eu disse, prefeito general, do exército, marinha, ou da brigada militar, da polícia federal, para donos de terras, agricultores, pessoas que têm bastante posses. Eles gostam de profetizar para essa gente.
Entendeu? Manda eles ir profetizar lá nos becos, nos valados. Manda eles profetizar essa prosperidade lá nas vilas pobres, aí profetizar lá que Deus vai dar uma casa nova para eles, que eles vão prosperar muito, que eles vão comprar um carro zero ainda. Manda. Vai ver se tem profeta desse lá nos becos e valados. No meio dos bairros pobres, onde há drogados pelas ruas, viciados. Lá não tem profecia, né? Você notou que lá não tem profecia? Só tem no meio dos ricos, os prósperos, dos donos, os grandes advogados, os influenciadores, ou das pessoas que são conhecidas no meio gospel, ou na mídia, atores, né? Eles gostam muito de profetizar para os atores, né? Até entregar recado. O Senhor manda te dizer que você vai fazer um grande trabalho. Você vai fazer um grande filme. Oh, se Deus até, como é que a gente fala? Agora me fugiu. Diretor de cinema ele é. Entende? É umas coisas que eu não quero falar outra palavra, que às vezes eu tenho que me segurar para não falar, que eu não entendo. Eu não entendo como é que pode isso. Eu não entendo. Mas eu compreendo. Entendeu? Não entendo, mas compreendo. Que isso aí vai acontecer muito agora, muito. Quer ver quando chega final de ano, né? Final de ano todo mundo profetiza. E vem aquelas profecias. Ah, o ano de 2026 vai ser o ano da virada. Esse ano de 2026 você vai adquirir muita coisa. Aí eu fico olhando uns vídeos às vezes. Ei, você que está assistindo esse vídeo agora, você que parou, esse vídeo é para você. A partir de hoje, quantos dias, porque eu vejo uma pessoa que vai te encontrar e vai mudar a tua vida. Esse mudar a minha vida sempre envolve o tal do dinheiro. Porque vai aparecer alguém com uma maleta de dinheiro, porque vai aparecer alguém que tem uma herança, vai entregar para mim, porque ela não tem para quem dar, porque essa pessoa vai me colocar para me coordenar um trabalho para ela e eu vou ser muito rico, sempre envolvendo o tal do dinheiro. Já parou para analisar essas profecias aí? Ou não? Sempre isso. Sempre envolvendo isso aí. Lucro, 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 dinheiro, 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 bens, 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 bens. Conforma o coração de muitos. Consola o coração de muitos porque é o que eles querem. Paulo disse a Timóteo que eles levantaram líderes conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, seus próprios desejos. Então, como eles querem terra, vai ter líder que pega terra. Como eles querem riqueza, vai ter líder que prega riqueza. Vai ter falsos profetas que vão profetizar riqueza. Que vão dizer, traga aqui o teu sacrifício, traga aqui o teu melhor, pega tudo que tu tem no bolso, plante uma semente agora abençoada, próspera, plante, né? Uma semente grande para você colher grandes colheitas. É isso. É dinheiro e dinheiro. O amor é o dinheiro. Não é o problema do dinheiro. O problema é do amor ao dinheiro. Então esses profetas são espalhados por aí. Quando não vem profetizando catástrofe, desgraça. Vai acontecer isso porque eu vejo isso, porque vai acontecer aquilo, porque eu não sei o que. É só desgraceira. É desgraceira e uma desgraceira. E vai morrer, e vai fulano vai cair, não sei o que vai. Tá entendendo, irmãos? Irmão, né, Miguel? Porque é o único que está assistindo, acredito. Eles querem isso aí. Ah, chamar a atenção para si, para dizer, oh, ele é um profeta. Ah, ela é uma profeta. Então, às vezes, quando as pessoas veem ali no meu Instagram, no meu canal no Kawaii, no YouTube, no Facebook, o título, só título, é título só. O título não de ter conquistado alguma coisa, por chamado de Deus. Apóstolo, acho que eu estou dizendo que eu sou bom, que eu quero ser o grandão. Irmãos, queridos, assistam minhas lives, acompanhem os vídeos antes de você falar qualquer coisa. Tá? Primeiro eu quero que você assista. Se você ainda tem alguma dúvida, alguma coisa, assista minhas lives, veja o que eu falo, veja qual é a minha linha de pensamento, veja o que eu ensino. E um dia eu vou fazer uma visita ali na comunidade Visão Diária, daí tira a tua conclusão. Mas não saia falando coisa que você não sabe. Não saia falando coisa. É porque esse é mais um que quer saber de dinheiro. Esse é mais um que fica profetizando e pedindo pix. Ah, esse aí é daqueles apóstolos também. Não me coloca junto com esses apóstolos. Eu não sou.
Não sou bom, não é por isso. Eu só estou falando que eu não sou igual. Eu posso sustentar o que eu estou falando aqui, porque eu não sou igual. Não sou igual. Então não me compare igual a essas pessoas são. Esses líderes que estão por aí. Porque eu não faço parte. Então, o que vai acontecer nesses últimos dias é isso aí. As pessoas vão correr atrás desses profetas. Aí vou lá para ele orar por mim, para ele ver o que é para mim fazer. Eu vejo isso na igreja. Aí o irmão vai lá, profetiza, uns 2, 3 lá. Chegou no final da reunião, vocês acham que eles vão pedir oração para quem? Pode estar o pastor da igreja ali, os outros pastores, se estiverem presentes. Mas essa pessoa vai pedir oração para o profeta, porque viu ele profetizar na igreja, e a pessoa tem na mente dela, não, já que ele é um profeta, eu vou orar, ele vai revelar a minha vida. Quer que alguém revele a tua vida? Vá numa cartomante, então, para adivinhar a tua vida. Né? Não sei. Vá num outro lugar que adivinha as coisas aí. Consulte um adivinho. É isso que você precisa. O Espírito de Deus não está preocupado em revelar essas coisas que vai acontecer ou não na minha vida. O Espírito Santo não está preocupado com isso. É só você ler. João 14, 15 e 16. Ali está revelado qual que é a obra do Espírito Santo. Isso aí faz tempo que eu venho dizendo. Ó. Faz muitos anos que eu venho falando a mesma coisa. A obra do Espírito Santo. João 14, 15 e 16. Tem várias outras partes, mas é uma base. Como se fosse uma coluna espinhal, um cerne da obra do Espírito Santo. Se você ler João 14, 15 e 16, você não vai ter mais a visão que você tinha do Espírito Santo. Você vai ver que é bem diferente do que acontece por aí. Mas é aquele negócio. O que acontece mais é o que predomina. Então, já que está acontecendo, em maior proporção, eu vou fazer o que todo mundo faz. Vocês entenderam por quê? Porque se eu estou num lugar que todo mundo faz a mesma coisa, por que eu vou fazer diferente? Eu não vou me destacar, não é verdade? Não vou me destacar. Todo mundo lá profetiza, todo mundo lá tá. Aí, se eu não faço, o que vai acontecer? Vão me chamar de gelado, vão me chamar de apagado, vão me chamar de frio, vão me chamar de tradicional, vão dizer que eu não creio em profecia, vão dizer que eu não creio em revelação. E eu não creio, como eu já falei no início da live. Eu não creio. E não me venha profetizar na minha cabeça. Não me venha. Por favor. É um favor que eu te peço. Bom, não vem mesmo. Não vem porque já me conhece. Sabe que eu corto na hora ali, eu aceito, fico quieto para não entristecer a pessoa, mas eu creio nas palavras do Senhor Jesus, meu irmão. Eu creio nas palavras, nos ensinamentos de Cristo. Não me venha com essas babaquices pro meu lado. Desculpa o termo, mas essa é a palavra certa. Pessoas ficam chamando atenção para si. Então vamos começar agora, tem 3 pessoas assistindo. Vamos começar aqui então falando a respeito dos últimos dias, os falsos profetas, como me preparar. Né? Não sei se todo mundo vai ficar. Olha, já saiu, irmão Miguel. Só tem o senhor de novo aí, viu? Irmão Miguel. Eles não querem a verdade, o povo. O povo não quer. Ele quer que eu fique profetizando aqui, balbuciando. Eles querem balbúcio. Balbúcio incoerente. Ai, xalabacanta labaxaia. Ai, Deus está me mostrando, mulher, o anjo que está entrando na tua casa. Vá rachar uma lenha, seu desocupado. Vá achar o que fazer, rapaz. Vá achar um lote para você carpir. Vá achar alguma coisa para você fazer. Tempo que você fica em live pedindo pix e usando o nome do Senhor em vão, vá achar o que fazer, rapaz. Tem bastante trabalho aí fora. Vá achar o que fazer, viu, seu desocupado? É isso que eu tenho falado, é por isso que não gosto de mim. Por que não me chamam para pregar nessas pseudo-igrejas? Por que não me chamam mais para pregar nessas igrejas aí? Nessas pseudo-igrejas? Hã? Porque eu não sou conivente com essa gente que está por aí. Eu não sou conivente com esses negócios que estão por aí. Eu não sou. Eu não sou conivente com isso e eu não vou deixar de falar a verdade, porque o meu compromisso é com a verdade. E o Senhor Jesus, quando eu falo a verdade, meu compromisso é com os ensinamentos do Senhor Jesus. Tudo que eu tenho falado, tudo que eu tenho procurado fazer é baseado em Cristo. Não é em Moisés, não é em Abraão, não é em nova antiga aliança, tá? Então não me venha com o negócio lá do Antigo Testamento. Não me venha. Ah, é porque a palavra diz lá no livro tal lá.
crede nos profetas e prosperareis. Tá, quando que foi falado isso? No Antigo Testamento, quando havia uma dependência dos profetas de Deus, que eram porta-vozes de Deus na terra, que tinham contato com Deus e traziam a mensagem de Deus revelada para o povo. Aquela era uma dispensação necessária para aquela época. Diferente da época que nós vivemos hoje, que é outra dispensação. Vou pedir para minha esposa também compartilhar essa live aí, se puder. No Miguel, compartilhe para mais pessoas assistirem. Estamos só em 2 aí. Mas tem gente que entra aí e sai correndo, né? Sai correndo. Porque eles não querem. Ai, ele é contra os profetas. Eu sou profeta. Ele é contra a profecia. Ele é contra a revelação. Ai, eu não vou mais olhar esse homem. Ai, o problema é teu. Desculpa a grosseria, mas o problema é de quem não gosta de mim. Eu gosto de Jesus Cristo. Eu faço as coisas para agradar o Senhor. Eu não termino quando eu ministro ali na comunidade e fico perguntando, será que os irmãos gostaram do que eu falei? Será que a igreja gostou do que eu falei? Se alguma pessoa pensa que quando eu saio pregar, que agora faz mais de um ano que eu não saio mais, eu nem me recordo quanto tempo faz a última vez que eu preguei. Se eu não me engano, se eu não estou enganado, a última vez que eu preguei, eu acho que foi ali no Parque Oasis. Acho que foi. Acho que foi ali numa igreja. Né? Depois não preguei mais. Depois que a gente começou o trabalho da comunidade, Visão de Águia, acabou. Entendeu? Por quê? Porque, como eu estava falando, quando eu termino de ministrar, eu não fico perguntando, os irmãos gostaram. Uma vez eu estava numa reunião, aí o irmão chegou para mim e disse, e aí, irmão, gostou da mensagem? Será que os irmãos gostaram, irmão? Ele perguntou para mim, né? Irmão, e aí, será que os irmãos gostaram da mensagem? Será que eu volto a pregar de novo aqui, irmão? É bênção pregar aqui, né? Se, irmão, se eles gostaram ou não, não deve ser tua preocupação. A tua preocupação deve ser se o Senhor Jesus lá em cima, claro que eu creio que quando você pregou ele estava presente ali, se o Senhor Jesus chegou para você e disse assim, isso aí, meu servo, pregou o que eu queria falar. Isso aí, continua falando o que eu estou mandando. Compromisso teu é comigo. Isso aí, meu filho, estou contigo. Esse é o nosso compromisso. Não é se as pessoas se agradaram ou não. Porque se a gente quiser pregar o que as pessoas querem ouvir e o que agrada, deixa eu ver que hora que é aqui. Meu Deus. Já vai fazer quase uma hora, eu falei pra minha esposa que eu ia pregar meia hora só, mas eu vou mais um pouco para ver se entra mais alguém aí, né? Ai, Jesus Cristo. Por isso que a gente desiste de fazer live. Olha que fazia tempo que eu não fazia mais live no Facebook. Eu tô fazendo só no Instagram, né? Dá poucas visualizações aí também, porque as pessoas não querem, é verdade. A maioria não quer. Desculpa eu falar, mas a maioria não quer. Não quer, não quer. Então o que eu quero dizer com isso? Eu falei para esse irmão, é se o Senhor Jesus se agrada em você, não é as pessoas. As pessoas, muitas, não vão gostar. Se tu falar o que o Senhor quer falar, a maioria das pessoas que estão hoje sentadas num banco, numa cadeira de igreja, não vão gostar. Porque elas não querem os ensinamentos de Cristo. Elas querem o Antigo Testamento, às vezes. Prosperidade, riqueza, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eis não sei o quê. Eis vai pela direita. Eis que eu te digo vai pela esquerda. Eis que eu te digo faz isso. Eis, é isso aí que o povo quer. O povo quer isso. Quer correr atrás dessas coisas aí. Mas estudar a palavra, ler a Bíblia, meditar nas escrituras sagradas que o Senhor Jesus Cristo disse. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ninguém quer. Eles querem profetada. Eles querem profetada, revelamento na cabeça. Eita! Eu vi você lá, não sei aonde, não sei. Mas apóstolo, o Senhor Jesus teve revelação. Lá quando ele viu Filipe, ele disse, Filipe, eu te vi lá debaixo daquela árvore. Daí Filipe, nossa, vejo que tu és profeta, entendeu? Aí Jesus continua falando ainda muitas outras coisas depois disso, e Jesus nem um minuto disse assim para ele, eu sou profeta. Você viu Jesus falar que ele era profeta ali quando ele falou que ele era profeta? Agora, o que eu acho interessante é que o Senhor Jesus fez, aí tem gente que quer comparar com Cristo. Eu tenho que dar risada, irmão Miguel. Eu tenho que dar risada.
Eu só dou risada. Sinceramente, irmãos, tá se tornando assim, às vezes, até sarcástico, não, mas engraçado, sabe? Mas Jesus usou o dom da revelação. Tá. Você é parecido com Cristo? Começa por aí. Mas eu tenho dom. Tenho dom, né? Dom salva? Primeira coisa. Dom salva alguém? Estuda a palavra. Não precisa acreditar no que eu falo. Busca. Dom não salva. Que texto? Evangelho de Mateus. Muitos me dirão naquele dia, em teu nome profetizamos. Em teu nome fizemos tal, tal e tal coisa. No entanto, vos direi abertamente, não vos conheço. Dom salva, baseado nesse texto que o Senhor Jesus falou. Então, não estou falando de Abraão, Moisés, não sei o quê. Estou falando do Senhor Jesus. O evangelho que eu prego é segundo Cristo, tá? Não me vem com tradição judaica, não me vem com essas baboseiras. Não me vem. Aí você pode perguntar, apóstolo, mas até certo tempo eu vi o senhor com talit lá e tal. Verdade, e eu nunca escondo nada de ninguém, quem me conhece sabe. Até certo tempo eu estava usando o talit ali, mas era um costume que eu já tinha há muito tempo. Mas o Espírito Santo ministrou no meu coração. Um dia eu estava indo para a empresa, que eu sempre vou falando com o Senhor de manhã quando eu vou para a empresa, e o Espírito Santo falando no meu coração, meu filho, para que aquele talit? Falou, né? Não voz, mas eu senti no meu peito ele falando. Aí eu disse, senhor, eu uso ali, né? Para quê? Não, para quê? Isso aí era um costume judaico. Você é judeu? Não, então. Para que tu usa esse talit? Para que esse manto aí? Se você já tem minha cobertura. Você não precisa disso aí. Abandona isso aí. Se apega só a mim. Aí a partir daquele dia eu parei de usar. Outra coisa, a gente usava água na comunidade, né? Toda a quarta-feira a gente um cálice com água, a gente orava na água, a pessoa tomava o cálice com água, né? Glória a Deus, né? A gente orava pela água, pedia que o Senhor tocasse naquela água ali, enfim. O Espírito Santo falou no meu coração de novo, filho, por que está usando essa água? Senhor, eu creio que o Senhor pode curar tantas igrejas, né? As pessoas são curadas, né? Através da água, o Senhor também, né? Não. Água, meu filho, você não precisa de água. Quem cura sou eu. Você não precisa de água nenhuma. Água nenhuma você precisa. Você precisa só que eu esteja ali, que você pregue meu evangelho. Se eu for curar, eu curo. Só ore e eu vou curar. E muitas vezes eu não vou curar aqui. As pessoas não acharem que eu habito aqui, eu habito nelas. Eu vou curar na rua, eu vou curar dentro de uma sala, eu vou curar até na empresa onde você estiver. Se você orar, colocar a mão com fé, dizer em nome de Jesus, no meu nome, eu vou curar. Aí, irmãos, parei de usar água. Quem está aqui sabe que eu estou falando é verdade. Paramos de usar água, agora é só hora. Quarta-feira é pregada uma palavra de fé e nós oramos. Parei de usar água. Então, a gente tem que ser sensível a usar, a ouvir a voz do Espírito Santo. Mas tem gente que acha que já tem 40 milhões de anos na igreja e acha que já sabe tudo. Daí não quer ouvir mais nada. Porque não aceita mais nada. É um odre velho, não aceita mais. Acha que sabe tudo, porque foi criado desde pequena na igreja, ou pequeno, sei lá. Acha que não pode aprender mais nada. Acha que é o bom. Eu sou bom, eu não preciso. Eu tenho 40 milhões de anos na igreja. E até agora não conheceu Jesus Cristo. Tá? Até agora não teve encontro com Deus. Desculpa eu falar, não sou contra. É a mesma coisa que a pessoa que participa, às vezes, desses encontros com Deus. Né? Vai 3 dias ali, acha que 3 dias se encontrou com Deus. Que fácil, né? Vai 3 dias lá e se encontra com Deus. Que fácil que fosse assim, só ir 3 dias ali pronto. Por favor, meus irmãos. Por favor, mexer com as emoções é a coisa mais fácil que tem. Eu tenho provado para algumas pessoas aí que não precisa ter dom de revelação para ver certas coisas. Se você aprender a fazer leitura corporal de comportamento, não precisa ter dom de revelação. Você entendeu? Você diz, vai acontecer isso, 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 isso. Aí a pessoa, nossa, o homem tem dom, não é dom. Leitura comportamental. Sabedoria também, eu creio de Deus, mas não é dom. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos estar alertas. Vocês estão vendo aqui na live se tem mais gente assistindo?
Já entrou algumas pessoas aí, mas elas só entraram e saíram. Por que elas não ficam? Porque eu não estou balbuciando aqui, porque eu não estou inventando profecia, entendeu? Porque eu não fico dizendo que eu estou vendo um anjo entrar na casa dela, resolver os problemas que ela ou ele tem que resolver. Aí às vezes eu falo, me acho que eu sou duro, que eu me lembro há anos atrás, uma vez, uma pessoa até comentou, estava dentro da minha casa, né, e disse assim para mim, nossa, às vezes parece que o pastor é tão grosso, ele é duro, parece que não tem amor pelas almas. É por eu ter amor que às vezes eu preciso ser meio incisivo, não é agressivo, não é duro, é incisivo. É que nem aquela operação que precisa ser feita e às vezes é dolorosa, mas ela precisa ser feita. Porque eu tenho amor pela tua alma. É melhor que eu seja um pouco parecendo às vezes ser duro, mas eu livre você de ser enganado, do que eu passe a mão e diga assim, não, Deus está contigo, não, Deus vai te dar vitória, não, Deus vai abrir uma porta, não, Deus vai fazer no seu lado, Deus vai fazer o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer, eu que tenho que fazer, não é Deus que vai fazer. Então não adianta querer, entendeu? Ir lá na igreja entregar, agora o Senhor vai fazer tudo por mim. Não vai, não caia nessa mentira. Deus não vai fazer tudo para você. Se falaram para você, te enganaram, desculpa eu te falar. Mentiram para você. Essa live vai ficar salva depois, se alguém quiser assistir, que eu acho difícil, né? Uma live de 1 hora ali. A pessoa vão ligeiro ali, acelera para ver o que eu falo. Mentiram para você. O que eu tenho que fazer, eu vou ter que continuar fazendo. Deus vai trabalhar por você, irmão? Deus vai pagar as contas para você? Não, você que vai ter que trabalhar, você que vai ter que ser honesto, você que vai ter que pagar as contas, não é Deus que vai pagar. Você entendeu? É que nem um vídeo meio engraçado que eu vi esses dias, que a pessoa pegou, chegou num carro importado lá, aí foi lá para sentar para financiar, daí o cara, tá, como é que você vai pagar? Ah, vou tentar financiar aí, mas meu score é muito baixo, daí aí o cara disse, mas eu vou tentar, em nome de Jesus eu vou pagar. Aí vem um Jesus fictício, claro que é uma brincadeira, e Jesus vem e dá-lhe uma bolacha na orelha do cara e diz assim, eu não vou pagar coisa nenhuma, rapaz, vai pagar tu. Tu é que vai ter que pagar. Agora porque você está usando meu nome aí, eu vou ter que pagar esse carro aí, eu não vou pagar coisa nenhuma, tu que vai ter que pagar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então tem coisa que eu que vou ter que fazer. O que eu tenho que pedir ao Senhor? Sabedoria para fazer bons negócios, saúde para trabalhar, é isso que nós temos que fazer. Mas parar de acreditar no conto do vigário, que alguém vai soprar, a tua vida vai mudar. Ah, eu vou derramar um óleo na tua cabeça que veio de Israel, agora tu vai prosperar como nunca. Ah, e agora eu vou. Para com isso. Para de se enganar. Entendeu? O problema vai continuar ali dia a dia, não vai sair nada. Decisões que eu e você precisamos tomar, nós vamos ter que tomar. Ninguém vai tomar por nós. Eu tenho que tomar atitude. O Senhor não vai tomar por mim, ele vai ficar ali esperando. Entendeu? É a mesma coisa que eu digo, já tem as escrituras sagradas, né? Para que eu vou recorrer a profeta, irmãos? Por favor. Ah, porque eu vou lá para o profeta orar. Ah, porque eu vou lá para profetizar orar. Ah, por favor, gente. Faça-me o favor. Tenha santa paciência. E peço mesmo que os pastores nem me chamem para pregar. Eu não quero mesmo. Eu não quero. É um favor que estão me fazendo não me chamar. É um favor. Porque eu não quero ser conivente com esses ensinamentos que vocês têm por aí. Querem falar mal de mim, mais rasgue falar, mas eu não estou nem aí. Pode me chamar de herege, pode me chamar do que quiser, eu não estou nem aí. Meu compromisso é com o Senhor Jesus. E eu não estou brabo, estou bem calmo aqui. Quem me conhece agora, já estão começando a me conhecer, sabe que é o jeito de eu me expressar. Eu estou bem na paz aqui. Se vocês soubessem a paz que eu estou hoje, irmão, vocês não imaginam o que é ter paz. Vamos aqui tentar, meu Miguel, senão vai demorar, vou acabar, daqui a pouco minha esposa tem que fazer almoço. Ela não, né? Eu vou ajudar ela de novo. Vamos ler aqui para quem estiver aí, né? Entrar. Porque vocês já viram que a nossa live bomba, né? Vai bombar essa live aí, compartilha aí. Os profetas, né? Compartilha a live aí, vai compartilhando, vai compartilhando. Nossa, eles têm uma voz para falar, né? Eles mudam a voz até na hora que sobe no púlpito. Eles descem do púlpito é uma coisa, eles sobem no púlpito e falam até grosso, né?
glória a Deus. Agora tá uma onda de trovão, né? Não sei o que trovão. Os caras botam o nome e depois trovão depois, pra dizer que fala igual o Júnior Trovão. Aleluia, glórias a Deus. Deus nessa noite vai fazer. E os crentaiados se jogam no chão e rolam no chão e berram. Ih! Ai, que voz ungida. Nossa! Meu Deus do céu. É uma creche, né? Essas igrejas viraram uma creche de criancinhas, as criancinhas lá, entendeu? Brincando. Ai, oh, entendeu? É um bando de criancinha brincando na igreja. Brincando com o nome de Jesus, né? Queria que essa live tivesse com 500 assistindo agora aí, né? Difícil, eu vou tentar compartilhar depois ali, ver se eu consigo compartilhar nas plataformas, mas dificilmente alguém vai assistir. A história da Igreja de Cristo é inseparável da história das tentativas de Satanás de destruí-la. Deixa eu ajeitar aqui. Enquanto desafios difíceis surgiram de fora da igreja, os mais perigosos sempre foram os que surgiram de dentro. Pois de dentro surgem os falsos mestres. Os mercadores do erro que se disfarçam como mestres da verdade. Falsos mestres assumem muitas formas, adaptadas aos tempos, culturas e contextos. Aqui estão 7 deles que você encontrará realizando seu trabalho enganoso e destrutivo na igreja de hoje. Por favor, observe que, embora eu tenha seguido os textos bíblicos, descrevendo-os usando o gênero masculino, como os textos dizem, cada um desses falsos mestres podem facilmente ser uma mulher. Vamos continuar aqui. O herege, o primeiro. O herege é o mais proeminente e talvez o mais perigoso dos falsos mestres. Pedro advertiu contra ele em sua segunda carta. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de regenerarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. O herege é a pessoa que ensina o que descaradamente contradiz o ensino essencial da fé cristã. Ele é uma figura gregária, ou seja, um líder natural, que ensina apenas verdade suficiente para mascarar seu erro mortal. No entanto, ao negar a fé e celebrar o que é falso, ele leva seus seguidores da segurança da ortodoxia ao perigo da heresia, ou seja, desvia da verdade para ir para a mentira. Desde os primeiros dias da igreja, ela tem sido afligida pelo herege em suas várias formas. Ele continua seu trabalho maligno hoje, às vezes contradizendo a verdade, e às vezes fazendo acréscimos a ela. Ele pode reformular a doutrina da Trindade, como Ário fez no terceiro século, e como alguns fazem. Ele pode negar o nascimento virginal e a ressurreição de Jesus Cristo, como alguns, que eu não vou citar o nome, fazem também. Ele pode alterar a palavra concluída de Deus, como os TJ fazem ou os MM fazem. Quem entende um pouco sabe o que eu estou dizendo, não posso dizer o nome. Ele pode fazer adições a ela, porque cada um deles lá nesses lugares aí, nos TJ ou nos MM, eles têm o livro deles, né? Próprio deles que eles fizeram. Sempre ele ousadamente adultera a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1, 3. Calma aí, tenha paciência. Vamos falar agora. O primeiro é o herege, né? O segundo é o charlatão. Eu acho que eu vou fazer uma live essa semana, de novo, começando amanhã de manhã, falando de cada um desses. Eu faço uma live baseada no que está aqui. Porque essa live aqui ficou meio extensa, né? E tem pouca gente assistindo. O charlatão é a pessoa que usa o cristianismo como meio de enriquecimento pessoal, ou seja, para enriquecer a si próprio. Paulo advertiu Timóteo para que se guardasse do tal. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania
por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações suspeitas, malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 5. Foi o que eu acabei de ler. O charlatão só está interessado na fé cristã na medida em que esta pode encher a sua carteira. Ele usa a sua posição de liderança para se beneficiar da riqueza dos outros. Por isso que eu falei que ele só profetiza para quem tem dinheiro, né? Manda eles profetizar lá na Vila Pobre, lá para ver. Lá ele não vai, lá não tem o que ter. O que ganhar o que lá? Ele vai ter que tirar do bolso dele. Claro que ele não vai. Eles não querem nem abrir as, vamos dizer, pseudo-igreja deles lá. Não querem, porque lá não dá lucro, entendeu? Eles querem abrir mega igrejas nos grandes centros comerciais, nos centros da cidade. Claro que a gente quer um dia ter um lugar um pouco melhor, no sentido de localização, mas seja feita a vontade do Senhor. Porém, eles querem estar nesses lugares aí, porque lá vai vir quem vai vir lá? O dono da loja, o médico, o empresário, entendeu? Daí eles vão conseguir arrecadar dinheiro lá. O objetivo deles é encher o bolso, não é ganhar alma. Essa é, melhor dizendo, a característica do charlatão. O primeiro, o herege. O segundo, o charlatão. Simão, o mago, foi motivado pelo amor ao dinheiro quando tentou comprar o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 8, do verso 9 ao verso 24. Lembre bem que Simão quis comprar poder para fazer milagres. Você entendeu? Começando com este, o charlatão apareceu em muitas formas, sempre buscando proeminência na igreja, para que possa viver em extravagância. Agora eu não sei se eu falo isso aqui. Eu vou falar em código, tá? Porque agora também tem que cuidar o que a gente fala. Quando o PP10 encomendou a João Tetzel a venda de indulgências, aí você entende o que eu estou falando. Os lucros não só financiaram a reconstrução da Basílica de SP, mas também seu estilo de vida luxuoso. Na década de 1990, o televangelista fulano de tal, eu não posso dizer o nome, arrecadou dezenas de milhões de dólares a cada ano, explorando os vulneráveis e crédulos. Hoje, outro fulano de tal e uma série de outras pessoas vendem o evangelho da prosperidade para enriquecer à custa das ofertas de seus seguidores. Eu vou parar porque essa live está extensa, meu Miguel. Vou deixar para outro dia. Eu vou fazer uma live todo dia de manhã e vou voltar de novo no herege. Cada dia eu vou falar de um aqui. Então vai dar bem certinho 7 dias. Apesar que a semana tem 5 para mim até sexta. Né? Mas enfim. Eu vou falar daí no último dia ali. Nem que eu fale um dia de 2 tipos de falsos profetas. Mas, para nós concluir essa live aqui, o herege distancia as pessoas da verdade e cria ensinamentos próprios. Cria até bíblias próprias. Você deve conhecer, né? Algumas religiões que têm a sua própria Bíblia. A Bíblia nossa, porém, ela é alterada. E eles têm também, às vezes, o livro deles. Tem uma outra seita aí, que tem um livro de uma mulher aí, eu não posso dizer o nome também, EG é o nome dela, e eles têm ela como uma profeta, né? Ela tem o livro dela. E essa, vamos dizer, igreja segue rigorosamente os ensinamentos dessa tal profeta. Ela fez um livro ali, eles seguem a risca. Ela é vamos dizer assim, a deusa da igreja. Por isso que não gosta de mim, né? Porque a verdade eu digo, daí ninguém gosta, não querem mesmo. Eu vou compartilhar essa live. Sei que muita gente não vai assistir. Então, e o charlatão o que faz? O charlatão usa de engano para ganhar dinheiro. O herege tira as pessoas da verdade, cria doutrinas próprias para se promover e tirar as pessoas da verdade, que é Cristo, dos ensinamentos de Cristo. Às vezes leva as pessoas até para ensinamentos judaicos, principalmente,
né? Ah, o dia do Yom Kippur. Ah, o dia do não sei o quê. Pelo amor de Deus, irmão. Vai ver o que Paulo falou sobre esses ensinamentos. Já foram abolidos. Paulo foi o maior judeu que teve. Ele rejeitou todos esses ensinamentos, essas doutrinas estranhas, entendeu? Judaicas, que não passavam de meras cerimônias, apontando para Cristo. Apesar que ele teve um comportamento, ele fez um voto, e a gente sabe que foi um voto particular dele, e acabou circuncindando Timóteo, que não era necessário. Porque Paulo ainda estava naquela, né, ele ainda estava se desprendendo do judaísmo. Então ele ainda não estava ainda bem desprendido, daí ele achou que precisava, mas não tinha necessidade. Não tinha. Então, esses ensinamentos judaicos às vezes são ressuscitados de novo dentro da igreja. A gente vê tanta coisa dentro da igreja de novo. Coisas que já foram abolidas. Se, entendeu? Paulo hoje fosse pregar na terra, ele ia entrar dentro de muitas pseudo-igrejas, vamos dizer, e dizer, o que é isso aí, gente? O que é isso? Onde é que está Jesus aí? O que é isso aí? Estão ressuscitando de novo cerimônia de novo? Daqui a um pouco vão começar a matar ovelha dentro da igreja de novo, vão fazer um como diz, um ato profético aí. Daqui a um pouco vão inventar um ato profético aí para você trazer uma ovelha aí também. Apesar que esses tempos eu vi um aí, eu já vou encerrar lá. Que ele disse que para pregar ele cobra um cordeiro, que era uma oferta que era dada na época lá. E aí eles avaliam o preço de um cordeiro, e quando ele chega na cidade que ele vai pregar, eles dão um cordeiro de oferta para ele. Não sei quanto que está o preço de um cordeiro hoje, mas é em torno de mais de 3 mil reais. Ó. Aonde ele vai pregar, eles já preparam o cordeiro, que segundo eles, né, não vai dar um cordeiro, bicho para ele, mas eles dão o valor de um cordeiro e dão para o profeta. Chegou o profeta na cidade. Aí começa a rolar no chão, berrar que nem bode, no chão rolar que nem bicho, entendeu? Chegou a unção. Oh, meu Deus. Entendeu? Tá entendendo por que não me chamam para pregar? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Quero continuar onde eu estou ali, eu prego na rua, eu prego lá na empresa. Não estou preocupado com isso. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Eu encerro essa live dizendo. Deus habita em nós, não em você e em mim, em nós, coletivo. O Espírito de Deus habita em nós, não habita em templo feito por mãos humanas. É a palavra mais rejeitada por esses líderes, seja de qualquer religião que for. Eles querem que digam que Deus está ali. Sinto muito em dizer, não está. Ele está em cada pessoa. Estude as Escrituras. Estude os evangelhos, estude as cartas de Paulo e veja se Deus habita em templo feito por mão humana. Veja. Se você achar que Deus está dizendo eu moro aqui, que é minha casa, lá no Antigo Testamento, já falei, não me venha com o Antigo Testamento. Deus descia na arca, Deus descia no monte, lá no Antigo Testamento. Depois Jesus falou que ia ser diferente. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador que estará em vós e habitará em vós. Entendeu? Então é diferente. Não é mais no templo a glória. A glória está em nós. Nós somos morada de Deus. Santuário do Deus vivente. Então não adianta colocar lá na placa da igreja, santuário de Deus. Não é, ali não é, irmão. Desculpa eu te falar, tá? Pode não gostar. Mas ali não é o santuário de Deus. Nós somos o santuário de Deus. Não é uma igreja, não é uma placa de uma igreja. E tem gente que defende igreja com unhas e dentes. E faz pior ainda, né? Aí eu já posso caracterizar ele como um herege. Quando ele diz que só na igreja dele vai ser salvo. Não, quem não tiver aqui na igreja não está salvo. Ah, de que igreja que não é? Daí tu fala que é de outra igreja, eles, ah, tá. Naquele tom assim que ele diz, bah, não é da nossa igreja, não vamos nem, entendeu? Eles nem te facilitar, nem a paz do Senhor te dão. Nem te aceitam nada, porque tem que ser da igreja deles. Já é um herege, porque já está defendendo a placa. É plaquista. Não defende o reino, não defende o evangelho. Defende placa. Então, se já está se apregando a placa, dizendo que a igreja dele que acerta, que quem não está ali não está salvo, já se tornou um herege. Isso que é heresia. É tirar da verdade. E a palavra do Senhor não ensina ninguém a dizer que é tal igreja que está salva. Esses dias eu vi um religioso aí falando, coitadinho deles, não vou dizer, né? Que não estão aqui na santa igreja.
Coitadinhos, só serão salvos pela misericórdia, porque aqui está a salvação. Herege. Salvação é em Cristo, não é igreja, tá? Não é apóstolo que salva, não é bispo que salva, não é presbítero que salva, não é pastor, nem evangelista, nem diácono, nem discípulo, nem cooperador, nem padre, nem papa, nem arcebispo, nem vigário. Nenhum desses salva. Nem guru. Ninguém desses salva. Ninguém. Jesus é aquele que salva. Ele é o único. Eu sou o caminho. Não é a igreja, é eu. Quem estiver em Cristo está salvo. Quem não estiver, infelizmente, está perdido. Tá bom, meus amados? Irmão Miguel, beijo no coração, irmão Miguel. Obrigado aí, irmão. A hora que puder, faz uma visita para nós ali na comunidade. Eu sei que o irmão tem seus compromissos. Esse dia até eu estava falando para minha esposa que a hora que eu for levá-la aí, que ela tem uns assuntos ali para resolver, eu vou ir fazer uma visita por irmão aí de novo. Mas eu te aviso, irmão Miguel. Eu te aviso no WhatsApp aí pra gente conversar um pouco aí. Tá bom, meu irmão? Tu sabe que tu mora no meu coração, né? Tu sabe que sou uma pessoa que eu tenho muito respeito, muito carinho por você. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe, um abraço para todos aí, para toda a família, um ótimo domingo, abençoado por você. E não deixe de crer no Senhor Jesus. Não creia em homens. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Deus abençoe, um beijo no coração e até a próxima.